Olá, meu nome é Felipe e neste vídeo aqui eu quero conversar com vocês um pouco sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. Esse tipo de movimento a gente estuda ele na cinemática, né, que é a área da física que se propõe apenas a descrever o tipo de movimento e não a estudar as causas desse movimento. Bom, e para fazer isso a gente vai usar um simulador. E esse simulador está no site OPhysics, né? Nesse site aqui existem vários simuladores de física, então quem tiver interesse é só entrar lá, dar uma navegada e ver o que encontra, que é uma forma alternativa de se aprender. Bom, o simulador que você vai usar hoje está aqui nessa aba, e é este aqui, ó. Muito bem. O simulador ele é um simulador bem simples, né? E ele consiste em analisar o movimento deste carrinho aqui ao longo do tempo, conforme forem variadas alguns parâmetros aqui dentro do simulador. E como é que vai funcionar? Bom, eu vou atribuir diferentes configurações e aí eu vou comentar as características do movimento e resultar de cada uma dessas configurações, beleza? E antes de começar, eu só queria chamar a atenção de vocês, é que aqui no lado direito tem dois gráficos, né? É o gráfico de x em função de t, ou seja, da posição em função do tempo, e de v em função de t, né? Ou seja, da velocidade em função do tempo. Então, vocês fiquem de olho como esses gráficos variam conforme o movimento que está sendo descrito aqui. Porque às vezes eu esqueço de comentar, né? Então, caso eu esqueça, já fiquem avisados que vocês devem prestar atenção também nos gráficos. Tá. Então, a primeira configuração que eu quero fazer é uma configuração bem simples. Eu diria que é a mais simples de todas. Eu vou colocar a posição inicial do carrinho em zero, ou seja, significa dizer que o carrinho ele está na origem do sistema de referências. A velocidade inicial dele também vai ser igual a zero, e sua aceleração também vai ser igual a zero. O resultado disso, vocês já devem imaginar qual vai ser. Então, quando eu colocar o carrinho para rodar, né, apertando aqui em Run, ele não vai rodar, ele vai ficar parado. Porque além da sua velocidade inicial ser igual a zero, ser nula, a aceleração também é igual a zero. Como a aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo, se a aceleração é zero, significa que a velocidade não está variando ao longo do tempo. Beleza? Facinho, né? Esse é trivial. Bom, na segunda configuração, eu ainda vou manter a posição inicial do carrinho como sendo igual a zero, só agora eu vou atribuir a ele uma velocidade inicial. E essa velocidade inicial vai ser igual a 1. 1 o quê? Bom, depende, porque no simulador, né, ele não diz qual é a unidade de medida que ele está atribuindo para as grandezas físicas aqui. Eu acho que isso fica meio que a critério do usuário. Como fica a critério do usuário, então eu vou tomar a liberdade para atribuir as unidades de medida. Bom, como no Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento ele é dado em metros e o tempo em segundos, então a velocidade vai ser, a gente vai adotar esse método, né? Então a velocidade vai ser 1 metro por segundo e a aceleração vai ser dada também em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então aqui a velocidade inicial 1 metro por segundo e a aceleração ainda permanece igual a zero. Então, vamos lá colocar o carrinho para rodar. Bom, aqui vocês percebem, né, como é de se esperar, ele começa com uma velocidade e ele mantém essa velocidade ao longo de toda a sua trajetória. Esse tipo de movimento a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Bom, retilíneo porque ele acontece em linha reta, em uma única dimensão, e uniforme porque a sua velocidade não varia ao longo do tempo. E o que significa dizer, por exemplo, que a velocidade dele é igual a 1 metro por segundo? Significa que a cada segundo o carrinho vai variar sua posição em 1 metro. Então, por exemplo, como ele começa na posição igual a zero, e a sua velocidade é 1 metro por segundo, depois de 1 segundo, ele vai estar onde? Ele vai estar na posição igual a 1 metro.
Então, ó, depois de 1 segundo, ele vai estar em 1 metro. E assim sucessivamente, né? Porque a sua velocidade varia a sua posição em 1 metro por segundo. Bom, vamos agora então para a terceira configuração. Bom, nessa terceira configuração eu ainda vou manter o carrinho na posição inicial igual a 0. A sua velocidade inicial vai continuar sendo igual a 1 metro por segundo. Só que agora eu vou atribuir a ele um valor para a aceleração, que vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, o que significa dizer que o carrinho possui uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Significa dizer que a cada 1 segundo, a velocidade do carrinho vai variar em 1 metro por segundo. Repetindo, a cada 1 segundo, a velocidade do carrinho varia 1 metro por segundo. Se fossem 2 metros por segundo ao quadrado, seria que a cada 1 segundo, a velocidade dele vai variar 2 metros por segundo, e assim sucessivamente. Então, quando eu der o start para ele correr aqui, percebe-se que ainda de maneira bem sutil, né, o carrinho ele vai aumentando a sua velocidade ao longo do tempo. Se aumentar a aceleração, essa variação da velocidade vai ser maior, né, vai ser mais perceptível. Um pouquinho mais perceptível, né? Ok, mas o que eu queria chamar a atenção, especialmente aqui nesse tipo de movimento, é para os gráficos. Bom, esse movimento é o foco de estudo do nosso vídeo, né? Que é um movimento retilíneo, que acontece em linha reta, e uniformemente variado. Ou seja, ele é variado, né, porque possui uma aceleração, só que essa aceleração ela é uniforme, então ele é um movimento uniformemente variado. E esse tipo de movimento, especialmente o gráfico da posição em função do tempo, ele possui uma característica especial. Ou seja, ele mostra que a posição do carrinho nesse tipo de movimento ela vai variar de forma proporcional ao quadrado do tempo, diferentemente do movimento retilíneo uniforme, né, onde a velocidade não variava, que aí a posição variava de forma linear com o tempo. Bom, e para terminar, eu queria fazer a última configuração com vocês aqui, a quarta configuração, né? E dessa vez eu vou atribuir a velocidade inicial, o valor de 4 metros por segundo, e a aceleração eu vou atribuir um valor negativo, igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, tem uma velocidade inicial maior e a aceleração ela é negativa. O que significa dizer que a aceleração ela é negativa? Significa que o vetor aceleração ele aponta no sentido negativo do sistema de referência. Então, pelo menos inicialmente, né, a aceleração negativa ela vai agir sobre o carrinho, retardando o movimento dele. Como assim? Deixa eu dar play aqui para ele correr. Então, ele vai começar com a velocidade, só que a aceleração negativa vai retardar o movimento dele. Aí ele vai parar e vai voltar a se mover em sentido contrário. Só detalhe. Deixa eu voltar aqui. Ele vai até o 4, né, posição 4, e ele para. Ele para, mas ele não fica parado. Esse é um detalhe importante. Ele vai até lá, para, não fica parado, ele inverte o sentido de deslocamento e começa a se mover em sentido contrário. E aí eu queria voltar a chamar a atenção aqui para os gráficos. Perceba que neste caso aqui, o gráfico da posição em função do tempo, ele ainda é uma parábola, como no caso anterior, né? Sinal de que a posição está variando proporcionalmente ao quadrado do tempo. Porém, esta parábola, né, que antes possuía sua concavidade voltada para cima, ou seja, a parábola ela partia do zero e cada vez aumentava mais, agora ela possui a sua concavidade voltada para baixo. Isso significa que a posição, né, ao longo do tempo, ela parte da posição inicial igual a zero, ela aumenta até um valor e depois ela começa a diminuir. Foi o que a gente observou aqui. Bom, e o gráfico da velocidade em função do tempo, ele também está um pouco diferente do que a gente viu antes. Um pouco não, né? Ele está bem diferente. O
que acontece é que agora a velocidade ela começa a um certo valor, em vez de aumentar, ela vai diminuindo, né, ao longo do tempo até atingir o valor zero. Depois que ela atinge o valor zero, ela aumenta, só que ela aumenta no sentido negativo do eixo, ok? Ou seja, ela aumenta, significa que a velocidade ela está aumentando, mas ela está aumentando na direção contrária, né, ao sistema de referência que foi adotado aqui, né? Ou seja, ela está aumentando no sentido negativo, ok? Bom, esse tipo de movimento, né, esse aqui em especial do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ser observado, ainda que de certa forma, na realidade. Aonde? Bom, você pode observar esse tipo de movimento em objetos que são lançados verticalmente para cima. Porque o que acontece é que todo objeto próximo da superfície da Terra, ele está sujeito a uma aceleração gravitacional, né, que possui um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração, ela aponta em direção ao centro do planeta. Pois bem, então, para esses objetos, né, os objetos da nossa realidade que estão na superfície do planeta e sujeitos a essa aceleração que está constantemente atraindo eles para baixo, de certa forma, quando a gente lança um objeto para cima, ele vai perdendo a sua velocidade até que ele atinge um ponto, e nesse ponto ele para, mas não fica parado, e aí ele inverte o sentido do seu movimento e ele começa a cair de novo. É a mesma coisa que acontece com o nosso carrinho aqui. Então imagine que o nosso carrinho seria um objeto que está sendo lançado para cima. Imagine que você está lançando um carro para cima, por exemplo, né? Você é forte o suficiente para isso, então vamos lá. Você lança o carro para cima, ele vai até um certo ponto, porque está sob a influência da gravidade, para, mas não fica parado, inverte o sentido do seu movimento e cai novamente. Seria o equivalente a gente pegar esse simulador aqui e colocar ele, girar ele 90 graus, né? Deixar o carrinho da cabeça para baixo, ok? No entanto, na realidade, né, em corpos que estão caindo, há a presença de ar, né? Existe ar, e o ar ele causa uma certa resistência ao movimento. Então, por causa do ar, o movimento ele não é exatamente como descrito aqui. No entanto, se o movimento de um corpo em queda livre ou que foi lançado para cima, ele for feito no vácuo e o objeto ele não encontrar nenhum obstáculo, o movimento ele vai ser idêntico ao descrito aqui, né? Porque não terá nenhuma resistência, nenhum atrito, que é o mesmo caso do carrinho aqui. Então, ele vai estar sendo lançado numa posição inicial, uma certa velocidade inicial, vai estar submetido a uma aceleração, que no caso vai ser a aceleração da gravidade, ou seja, então ele vai se comportar dessa mesma forma aqui. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado um pouco. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo nos comentários. E até mais.